Olá, sou Eduardo Casavella da Intelectual e Tecnologia e se você quer aprender linguagem C, este vídeo é para você! Eu já criei o programa aqui para que o vídeo não ficasse muito extenso e vamos analisar o código linha por linha. A primeira coisa que eu tenho que fazer para trabalhar com a alocação dinâmica de um vetor é declarar um ponteiro. Então eu vou criar o ponteiro que eu chamei aqui de P. P é um ponteiro para números inteiros e este P vai se transformar no meu vetor. Por enquanto ele é um ponteiro para o vetor, então depois quando eu souber a quantidade exata de elementos do meu vetor, este ponteiro P vai se transformar num vetor. Vamos ver detalhadamente como fazer isso. Além de P, eu vou precisar de uma variável I, que vai ser meu contador, e a quantidade de elementos que o vetor possui. Certo? Então, a alocação dinâmica, na verdade, é uma maneira de você alocar memória com o programa em execução. Então, nós chamamos de alocação dinâmica quando a alocação, por exemplo, de um vetor é feita enquanto o programa já está rodando. E a alocação estática é quando eu declaro o vetor, mas eu declaro um vetor já com um tamanho pré-definido. É a alocação estática, porque antes de executar o programa, antes mesmo de compilar, quando eu estou fazendo meu código-fonte, eu já especifico que o meu vetor vai ter 10 posições. Na alocação dinâmica, não. Na alocação dinâmica, a especificação do tamanho da variável ou a especificação do tamanho do vetor é feita com o programa já em execução. Então, ou o usuário vai dizer qual é a quantidade, ou eu vou ler de algum arquivo qual é a quantidade, enfim. Eu vou obter esse dado do tamanho que eu necessito para o meu vetor com o programa já rodando. Certo? Então isso é a alocação dinâmica. Então eu vou perguntar para o meu usuário qual a quantidade de elementos do vetor, quantos elementos ele vai necessitar. Ele vai responder, eu vou ler aqui através de um scanf e obtenho a quantidade de elementos. Agora que eu já sei quantos elementos eu vou ter no vetor, eu vou alocar espaço na memória para armazenar esses elementos. Como é que eu faço essa alocação? Então, primeiramente, eu preciso saber a quantidade de elementos. Esta já foi obtida aqui, o usuário já respondeu. Então eu vou pegar a quantidade de elementos e multiplicar, esse asterisco aqui é uma multiplicação, pelo tamanho de um inteiro. Certo? Quantos bytes ocupam um inteiro na minha plataforma? Para saber isso, eu utilizo o comando sizeOfInt e eu multiplico pela quantidade de elementos inteiros que eu preciso. Isso me dá uma quantidade de bytes que eu vou requisitar na memória. Como é que eu faço a requisição dessa quantidade de bytes? Utilizando a função malloc. Então, por isso o malloc está aqui fora do parênteses. Ele vai alocar a quantidade de bytes retornada por esta conta aqui. Então, a função malloc vai lá e reserva uma determinada quantidade de bytes. Essa quantidade de bytes ela não tem tipo. A função malloc ela retorna um ponteiro void, ou seja, ela retorna um ponteiro sem tipo definido. Porém, o meu vetor é um vetor de inteiros. Então, já que o meu vetor é um vetor de inteiros, eu tenho que converter esse ponteiro void que a função retornou para valores inteiros. Como eu faço isso? Escrevendo int aqui na frente da função malloc. Isso converte o retorno dela para inteiros. P transforma-se então num vetor de inteiros com a quantidade de elementos especificada aqui. A chave toda do processo é montar essa fórmula adequadamente aqui. Então, nesse momento, eu já tenho um vetor P alocado na memória. Caso essa alocação dinâmica não dê certo, se ocorrer algum erro, eu posso fazer um teste. Então, se o ponteiro P retornar nulo, significa que deu erro na alocação de memória. Então, eu faço um teste aqui. Olha, se o P for nulo, imprime erro de alocação de memória e saio do meu programa, porque eu não consegui alocar, então eu não vou conseguir fazer as outras operações. Eu aborto o programa. Caso contrário, se P for diferente de nulo, quer dizer que foi alocado na memória com sucesso o meu vetor. Então, eu sigo o processo. Passo aqui para o próximo comando. Vou aqui no looping for, peço para o usuário digitar os elementos do vetor e vou armazenando no meu vetor P índice I. Então, note que aqui olha, eu estou trabalhando normalmente com o vetor, não tem nenhuma novidade. Certo? Eu já tenho um vetor P com a quantidade de posições que eu preciso. Então, a única novidade é como fazer a alocação dinâmica que nós fazemos utilizando essa linha aqui através desses passos dados. Depois de receber os valores, eu vou percorrer o meu vetor e vou mostrar o que foi recebido. E no final
do programa, quando eu não precisar mais desse vetor que foi alocado dinamicamente, eu não posso me esquecer de liberar a memória que foi alocada. Então é isso que o comando free faz aqui. Ele libera a memória do vetor, ou seja, desaloca aquele vetor da memória quando eu não preciso mais dele. Assim, o nosso programa não sobrecarrega a memória desnecessariamente. Vou aqui dar um compile em run. Digite a quantidade de elementos do vetor. Digamos que eu quero 5 elementos. Então, para o índice 0, 11, depois 22, 33, 44, 55. Aqui está o meu vetor, recebeu corretamente os valores. Criei aqui dinamicamente o vetor com 5 elementos. E se eu quiser um vetor com 4 elementos, eu digito a quantidade 4, ele vai alocar dinamicamente 4 elementos. Aqui estão, do índice 0 até o índice 3. Então, eu tenho um vetor alocado de maneira dinâmica, ou seja, em tempo de execução. Chegamos ao final de mais um vídeo, então se você não se inscreveu, inscreva-se já em nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, porque isso nos ajuda bastante. Compartilhe o vídeo com seus amigos e veja maiores detalhes aí na descrição do vídeo, com mais dicas para você sobre esse assunto e outros assuntos de linguagem C. Então vamos ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima!